Assembleia de Deus, a harmonia. Saudamos a amada Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui, hoje, culto de doutrina, culto de ensinamento da Palavra do Senhor. É um culto muito importante da Igreja, onde nós aprendemos
a palavra do Senhor, né? A seguir os caminhos, os passos de Cristo. Eu quero convidar você e toda a sua família para juntos aprendermos com a santa e sacra palavra do Senhor. Queremos também orar por você e por toda a sua família. Pai Celestial, estamos aqui em Tua presença, queremos apresentar, Senhor, neste momento, ó Deus, a cada familiar, a cada pessoa que irá assistir este vídeo. Pai Celestial, Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Ó Deus, Te apresentamos, Pai, o nosso pastor Moisés, a irmã Rosângela, todos os pastores e os familiares. Ó Deus, derrama, Senhor, continua derramando, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada um. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que há muito tempo sofria com uma enfermidade. Ele consumia ao encontrar-se com Jesus no meio de uma multidão. De grande festa se apoderou e na orla do vestido de Jesus ela tocou. Creio eu que ela sentiu uma alegria envolvente, daquela que sentimos quando Jesus toca na gente. Todo seu corpo estremeceu, seu coração acelerou quando ao ver a multidão cheia de satisfação, em Jesus ela tocou. Em mim tocou, falou Jesus. Em mim tocou, eu quero ver, pois eu senti sair de mim grande poder. Em mim tocou, eu quero ver, sim, fui eu, Jesus, quem te tocou. A enfermidade que me afligia sarou.
descanso deste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Sereno e tranquilo, sinto o descanso deste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e
se formou no seu falar. Teologia pra explicar ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
celestial, feliz e salvo sou, e caminhando ao meu querido eterno lar. Glória a Deus. Gloriosa esperança e levar Deus de paz, Deus em meu coração. Em Deus eu terei comunhão e mais a luz e consolação. Ao meu eterno Deus, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a pátria celestial, feliz e salvo sou, e caminhando ao meu querido eterno lar. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, culto de doutrina, onde nós iremos abordar um tema muito interessante, um tema atual, que está relacionado aos falsificadores da palavra de Deus, ou mascates, né? É um tema muito atual, um tema muito importante para a igreja do Senhor, e como texto base nós iremos fazer a leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que nos diz assim: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença dele. Paulo, ele escreve esta carta em aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo, com objetivo específico para os irmãos de Corintos, mas também esta carta ela se torna uma carta universal, ou seja, ela também serve, ela foi escrita também para toda a igreja de todo o mundo. Alguns daquela época já estavam pregando sem ter um conhecimento da palavra de Deus. Pregava sem responsabilidade, não tinha a responsabilidade e muito menos tinham também esse comprometimento com a palavra do Senhor. Então eles pregavam qualquer coisa, e isto Paulo já estava advertindo aos nossos irmãos ali em Coríntios, como também o nosso Deus, o nosso Cristo já havia profetizado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 24 e 11, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 24 e 11, Evangelho de Mateus 24 e 11, e também no Evangelho de Marcos 13, 22 e 23, que fala sobre os falsos profetas, que tem o mesmo sentido, os falsificadores da palavra do Senhor, que, se for possível, enganarão até os escolhidos, né?
Quem são os escolhidos? Os escolhidos é você, sou eu, somos nós, a igreja de Cristo. O príncipe desse século, que se chama Satanás, ele não está preocupado com o sistema do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está sob o controle dele, entre aspas, porque todo o controle está nas mãos do nosso Deus. Porém, nós sabemos que, como a Bíblia também nos diz, que o mundo jaz no maligno. Sendo assim, nós sabemos que todo aquele, nós sabemos que os falsos mestres, os falsos doutores ou os falsificadores da palavra de Deus, já era previsto, já era predito, né? E também já era profetizado pelo próprio Cristo. E Paulo, tanto Pedro como Paulo, né, estava vivenciando um momento profético, um momento em que o próprio Cristo já havia falado e eles estavam presenciando, advertindo a igreja para ter cuidado com este tipo de pessoas que falsificam o evangelho da verdade, né? Que falsifica o evangelho puro, que falsifica a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Eles também têm, como eles não têm nenhum comprometimento com a verdade, eles distorcem a palavra do evangelho, saem distorcendo, né? Pegam versículos isolados e criam pretextos para defenderem as suas ideologias, as suas filosofias. Interpretam a palavra da forma que lhe convém, da forma que eles querem interpretar, da forma que eles querem entender, e a palavra de Deus, ela não precisa disto, ela já é a verdade revelada para nós, e muitos têm utilizado esta manobra para enganar as pessoas, né? Falsificando a verdade, colocando os seus próprios entendimentos, suas próprias filosofias, para assim enganar aquelas pessoas que não têm o alicerce firme em Cristo, que não estão alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Sabemos que nesse período em que Pedro escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios, é um momento em que os irmãos, a igreja está numa fase de amadurecimento espiritual. E nessa fase de amadurecimento espiritual é justamente o período em que esses falsos mestres, esses falsos doutores, os falsificadores da palavra de Deus, eles tentam atacar, eles tentam deturpar e tentam conflitir, bater de frente com aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus. E aqueles que não estão alicerçados, infelizmente, eles caem nas armadilhas que esses homens, não usados por Deus, mas sim usados por Satanás, para as pessoas elas caem em suas armadilhas para assim fazendo um grande estrago na vida dessas pessoas, trazendo ilusões, trazendo filosofias vãs, trazendo várias coisas que não são bíblicos e muito menos embasados na doutrina de Deus. E isso
nós que somos igreja do Senhor, devemos ter este cuidado, o cuidado de não abrirmos espaço para que estes venham com as suas ideologias, filosofias e essas filosofias e ideologias não entrem no nosso coração. Em 2 Pedro 2:1 nos diz que tanto Paulo como Pedro estavam vivenciando um momento, em 2 Pedro 2:1-9 nos diz que Pedro nos fala sobre os falsificadores da palavra de Deus, tanto os falsificadores do passado, como os falsificadores que iriam surgir, ou seja, do futuro, e que iriam surgir e que também introduziriam encobertamente, ou seja, ocultamente, heresias e perdições, negando o Senhor que os resgatou, negando a salvação de Cristo, negando que Cristo é o Salvador da humanidade, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. No verso 2 nos fala de dissoluções também, ou seja, rompimento. O que acontece é que quando essas pessoas elas atacam a igreja do Senhor, elas tentam induzir a igreja a romper com a palavra do Senhor, a romper com a verdade absoluta, que é a santa palavra do Senhor. E esse rompimento, ele com certeza trará um grande prejuízo espiritual para aqueles que escutam as heresias, os profetas, os falsos profetas, os falsificadores da palavra, e começa a segui-los. Então, o rompimento com a palavra de Deus, o rompimento com a doutrina santa e sacra é algo muito grave, pois compromete a salvação, compromete a nossa caminhada aqui na terra, para chegar no céu. E nós devemos ter esse cuidado, nós como igreja do Senhor devemos ter cuidado com esse tipo de falácias, esse tipo de pregações que existem por aí. E hoje, nesse período de pandemia, existem muitas pessoas fazendo live, abrindo canal no YouTube. Não sou contra de maneira alguma em abrir canal ou fazer live, não, porque é um instrumento que nós estamos usando para pregar a palavra do Senhor, mas muitos estão aproveitando-se deste momento para entrar na sua casa com a verdade falsificada, com a verdade deturpada. E muitas vezes as famílias que estão passando por esse período estão numa fase de vulnerabilidade, uma fragilidade, e isso dá um certo espaço para que eles possam assim introduzir as suas inverdades. E isso está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas eu falo especificamente no nosso país e aqui em Pernambuco. Esses homens, eles vêm com avareza, farão dos que seguem objeto de negócios. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Eles tornam aqueles que os seguem objeto de negócios. Eles não veem
as almas, as pessoas, como filho de Deus, como ovelhas do Senhor, mas sim como negócios. Com palavras, eles chegam com palavras fingidas, palavras mentirosas, sutis, para enganar. Massageiam o ego das pessoas para poder, assim, arrecadar dinheiro. E isto é uma tristeza que essas pessoas façam isso, pois muitas vezes as pessoas procuram para ter uma palavra de orientação, para ter muitas vezes uma palavra de ensinamento, de advertência e muitas vezes uma repreensão para que essa pessoa deixe de fazer aquilo que estava fazendo de errado, né? O pecado. E essas pessoas que massageiam o ego delas, pelo contrário, elas chegam com palavras fingidas, palavras mentirosas e não se importam com aquilo que essas pessoas que os procuram estão fazendo. Eles estão mais interessados em arrecadar dinheiro do que cuidar daquela alma necessitada, daquela alma que precisa de uma palavra, da palavra de Deus, da palavra que não mente, da palavra que não erra, da palavra infalível, né, que não falha. E devemos ter muito cuidado em relação a essas pessoas, porque elas vêm com avareza, são avarentos, e a única intenção é financeira, né? Vamos também ver em 1 Timóteo 6 e 5, que nos ensina assim, que nos diz assim: quem ensina alguma outra doutrina que não seja a sã doutrina do Senhor Jesus é soberbo. Já está dizendo, é soberbo, não sabe de nada, não sabe, deliram acerca de questões e contenda de palavras, nascendo, vamos lá, o que nasce dessas pessoas que ensinam a mentira, que ensinam o engano, nascendo a inveja, que é terrível a inveja, a porfia. O que é porfia? Discussões, disputas, polêmicas, e isso é muito ruim. Essas disputas, as discussões, não uma discussão sadia, mas uma discussão que traz problemas, polêmicas, coisas desnecessárias relacionadas à palavra do Senhor, blasfêmias e ruins suspeitas. É isso que traz os falsificadores da palavra de Deus. É isso que o mal que eles trazem quando abrem a sua boca com o evangelho falsificado. Nós sabemos que tem a teologia da prosperidade, teologia da libertação e outras correntes teológicas que danificam e prejudicam o caminho do crente, daquela pessoa que está querendo chegar no céu, tentam prejudicar, no caso, né? Tentam prejudicar, mas se o crente estiver alicerçado na rocha que é Cristo, ele não vai enveredar por este caminho. E eu creio, irmãos, que nós não iremos enveredar por esse caminho, porque o caminho da verdade é a Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus. Muitas
pessoas estão tendo outras e outras revelações aí. Deus me revelou, o anjo veio e me falou assim. Isto é anátema, é maldito, diz a palavra do Senhor. Também contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Contenda de homens corruptos, o que nós estamos vendo nos dias atuais, eu acho que é o principal tópico da atualidade, é a corrupção. E a corrupção não está só no meio político, não. A corrupção também está no meio cristão, no meio evangélico. A corrupção também ela entra na igreja, eu digo igreja no sentido amplo da palavra, e nós sabemos disso. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, mas só têm compromisso em arrecadação de dinheiro. Privados da verdade, ou seja, para eles a verdade não existe. A verdade pode ser para outros, mas para ele não, né? Eles se privam da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. A piedade nós sabemos que está ligado à empatia de um irmão com o outro, não é? Até mesmo na ação social da igreja é a piedade que nós exercemos, e tem muitos aí usando da piedade para alcançar ganhos, né? Fazendo publicidade daquilo que estão fazendo. A Bíblia diz que devemos dar com a mão direita que a esquerda não veja, né? E isso é bíblico, e isso está acontecendo demais, né? E nesse caso aqui, Paulo nos orienta a nos... no caso aqui Pedro, né? Pedro nos orienta a nos afastar. Ele diz assim: aparta-te dos tais, ou seja, se afaste dessas pessoas, afaste-se deles, porque certamente eles não têm nada de bom para a igreja do Senhor. Pelo contrário, eles só têm algo ruim, algo demoníaco para conduzir a igreja, aquelas pessoas que o seguem, para o inferno. Vamos também ver aqui em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, que nos diz: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos nós sabemos que começou lá na morte e ressurreição de Cristo, que abriu ali a dispensação da graça, começou a dispensação da graça até o fim, né? Estamos passando nesse período dos últimos tempos. Nos diz assim, né? Nos últimos tempos apostarão alguns da fé, são os apóstatas, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que nós estamos vendo também. Pessoas que estão pregando algo totalmente antibíblico, que não tem base bíblica alguma, e tendo estas mentiras como verdades. São doutrinas de demônios, enganam, e as pessoas que o seguem chegam a um ponto também de ter aquela mentira como verdade, porque a sua mente também já está cauterizada, e eles mesmos, essas pessoas que fazem isso, que pregam a mentira, já não acreditam que aquilo que eles estão pregando é mentira, é a verdade. Estão também com as mentes cauterizadas. E isso, claro, nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, mas nós, como igreja do Senhor,
que temos, no nosso caso, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de levar a palavra, de instruir a igreja, devemos advertir a igreja do Senhor para não cairmos, para nós não cairmos, nós também somos igreja, para nós não cairmos nessas ciladas. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vamos ver aqui, nos mostra as características dos falsificadores da palavra de Deus. Essas características nós temos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos passando por um tempo trabalhoso, Tempos trabalhosos. E sabemos que todos esses adventos precedem a volta de Cristo. Mas é por isso que estamos aqui, para advertir a igreja do Senhor, para não cairmos nestes contos de fada, nessas ilusões, falácias de homens, doutrinas de homens, que não conduz a igreja ao céu, mas sim à perdição. Mas vamos ver aqui as características desses homens que falsificam a palavra de Deus. Vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, como tem, presunçosos, soberbos, homens que querem ser adorados, homens que querem ser venerados, são semideuses, intocáveis. E a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina o contrário. Blasfemos, desobediente a pai e a mãe, a pais e mães, ingratos. Irmãos, a ingratidão é terrível. A ingratidão é algo que nem Deus, Cristo, ele se entristeceu com a ingratidão. Em um certo momento, veio 10 leprosos para serem curados, e Deus curou os 10 leprosos. E todos foram, mas só um veio agradecer. E Cristo perguntou àquele: não foram 10 os que ficaram sãos? Não é? E só um voltou para agradecer. Deus, eu acredito que Jesus se entristeceu com aqueles 9, se alegrou com aquele um que veio agradecer. Esses homens, eles são ingratos, profanos, sem afeto natural, não tem afeto por ninguém, é ele e ele mesmo. Irreconciliáveis, ou seja, não há como se reconciliar. A conciliação é quase impossível aqui. Caluniadores, além de descumprirem um mandamento bíblico, eles cometem crime também, o crime de calúnia. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, é aquele, que na nossa frente é uma pessoa e por trás é totalmente outra, aqueles que traem o seu irmão, e essas pessoas que corrompem o Evangelho, esta é uma das práticas mais frequentes dessas pessoas. Obstinados, orgulhosos, o orgulho, todos orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque uma pessoa que tem uma aparência de piedoso, ela engana muitas pessoas. Uma pessoa que tem só aparência, está dizendo aparência, é só a fachada, né? É só uma capa aquilo ali, mas por dentro são pessoas más, pessoas que, se puderem, eles matam fisicamente e matam espiritualmente, mas negando a eficácia dela, negando a eficácia da piedade, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo também nos orienta: afasta-te, ou seja, saia de perto dessas pessoas, saia de perto delas, porque elas não têm nada de bom para aqueles que o seguem. Estou falando para você que está seguindo essas pessoas, para você que está sendo enganado por essas pessoas. Saia de perto, porque não estão conduzindo você para o céu, mas sim para um caminho de perdição. Vamos encerrando por aqui esta palavra, essa doutrina, e desde já queremos agradecer aos irmãos por tudo, pelas vossas orações, e também agradecer ao nosso pastor Moisés, a todo o corpo de obreiros da igreja, a nossa igreja, Assembleia de Deus Harmonia, como também ao nosso técnico Gustavo, que está dando um suporte aqui para poder fazer esta gravação e esta gravação chegar até você. Nós queremos orar por você, orar pela sua família, e que Deus te livre e nos livre desses homens que falsificam a verdade absoluta, que falsificam a palavra de Deus. Ai deles, que Deus não perdoou nem os anjos, e também não irão perdoar se eles não se arrependerem e deixarem de fazer. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a sua família e também aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão nas UTIs, aquelas pessoas que estão internadas, as pessoas que estão passando por esse processo de recuperação desse vírus e de outras doenças. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, neste momento queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Paizinho amado, neste momento, Senhor, queremos te apresentar, Senhor, mais uma vez, nosso pastor Moisés e todos os obreiros da nossa Assembleia de Deus Harmonia, como também os jovens, adolescentes, crianças, os idosos, os anciões da nossa igreja. Pai Celeste, te agradecemos pela vida de Gustavo também, Senhor, que está nos dando esse suporte. Abençoa ele e sua família. Ó Deus, queremos te apresentar, Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão, Senhor, nos hospitais, aquelas pessoas que estão nas UTIs. Pai, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, e Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que dá saúde. Aqueles que estão, Senhor, se recuperando, Deus, ajuda, Senhor, ó Deus, na recuperação, ó Deus, tanto, Senhor, desse vírus, da Covid, mas também de outras doenças. Pai Celestial, queremos te apresentar a cada pai de família, ó Deus, que estão desempregados. Ó Deus, abre a porta, Senhor, para que eles possam botar seu pão na mesa para a sua família.
Meu Pai, em nome de Jesus nós queremos te pedir e desde já, Senhor, te agradecer, porque Tu és bom e Tu és fiel, ó Deus, e a oração, ela pode muito em seus efeitos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo permaneça sempre com todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Aleluia. Três horas o relógio marcava, muitas dores na cruz Jesus passava. A sombra de 3 cruzes no chão estava, marcando a hora que ele agonizava. Como sofreu o meu Jesus, pregado, vivo na dura cruz. Como sofreu o meu Jesus, mas as trevas viram sua luz. Sua mãe, com o coração transpassado, em soluço olhava Jesus pregado. Os apóstolos estavam separados. Madalena viu Jesus naquele estado. Como sofreu o meu Jesus, pregado, vivo na dura cruz. Como sofreu o meu Jesus, mas as trevas viram sua luz. Deram a Jesus vinagre amargo. Ele disse: Pai, tudo consumado. Inclinando a cabeça foi ouvido, e um grito de proclamação por Jesus foi dado. O sol escureceu, a terra também tremeu, e o véu de alto a baixo se rasgou. Os mortos reviveram, seu sangue ali verteu para salvar todo pecador, para salvar Abraão, pecador, para salvar o irmão Gustavo, pecador,
para salvar o nosso irmão Rômulo, pecador, para salvar o irmão Davi, pecador, para salvar esta humanidade pecadora.